Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Pessoal, se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra suplementos alimentares nacionais importados que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência física. E o Ponto do Atleta está com uma promoção especial. Você que gosta de jogar seu futebolzinho de final de semana com os amigos e quer ganho de massa e uma boa recuperação muscular, proteína Best Whey Atlética no valor de R$120. Carbap, gel de carboidrato, para usar na corrida ou no futebol, caixa com 10 sachês, apenas R$18. Barra de proteína VO2, caixa com 24 barras por apenas R$55. Ponto do Atleta divide tudo em até 6 vezes. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Visite uma das lojas lá no Mercado Central. E o Atlético não saiu do empate de 0-0 com o Botafogo ontem à tarde no Independência. Vamos conferir aí os melhores momentos. Paulo Roberto Prestes. Mais uma vez o Botafogo aí entalado na garganta do Atlético e não sai uma vitória. Olha aí. Primeiro tempo até que o Atlético foi um jogo mais morno. No segundo tempo que o Atlético jogou melhor, né? Mas o Botafogo é um time muito bem articulado. No primeiro tempo o Botafogo chegou até a ter mais posse de bola, propôs mais o jogo que o Atlético, né? Exatamente. O Atlético entrou um pouco desligado, um pouco sem iniciativa, né? Sem inspiração, assim. No segundo melhorou um pouco. Pois é, agora o Botafogo a gente já imaginava que viria todo fechadinho, né? É um time muito bem treinado pelo Jair Ventura. O Atlético, novamente, contra times que vêm fechados, tem uma dificuldade, principalmente na hora de finalizar. Teve até oportunidades depois com a entrada do Rafael Moura, mas ainda continua. Será que está criando agora um obstáculo da ansiedade de jogar no Horto, Rui? Não, a gente já... O Paulo falou no início a respeito do número de jogos que o Atlético não consegue as vitórias dentro do Campeonato Brasileiro. Os próprios números já demonstram isso, né? A gente já comentou em alguns programas que o Atlético tem que torcer para o Campeonato Brasileiro acabar logo e reiniciar o ano. Mas a gente não pode esquecer, Galante, que o Atlético enfrentou uma das equipes mais chatas do Campeonato Brasileiro. Muitos dos comentaristas, dos torcedores em geral, eles não dão muita atenção para a equipe do Botafogo porque não tem jogadores assim de nome, tirando o Jefferson goleiro que está no banco. Então o Atlético enfrentou sim uma boa equipe. Eu acho que essa questão da ansiedade, ela atrapalha sim, mas o principal do Atlético que eu vi nessa partida foi a respeito do equilíbrio. Apesar de não ter conseguido a vitória, o Atlético ele não se expôs, como em outras partidas, para o adversário. Você viu uma equipe que atacou principalmente no segundo tempo, mas defensivamente bem organizada. Então eu acho que isso aí é um dedo do treinador, porque nos jogos antigos o Atlético ia com zagueiro, com volante, às vezes ficava de mano, e num chutão a equipe adversária conseguiu o gol. Então méritos do Atlético e do Oswaldo na organização dentro do Independência, porque se fosse jogar jogos atrás, rodadas atrás dentro do Brasileiro, o Atlético teria saído sim com uma derrota do Horto, ainda mais por uma boa equipe como a do Botafogo. Agora, Paulo, o Atlético, alguns jogadores cresceram com a vinda do Oswaldo Oliveira, Robinho muito bem, mas de repente o Fred, que era o artilheiro, que fazia gol, de repente agora não está fazendo gol. Você acha que é muito pela situação de não estar recebendo bola ou realmente o Fred não está numa fase muito boa? Eu acho que as duas coisas aí. O Fred, ele atravessa um momento ruim. Acontece, né? Vocês jogaram, vocês sabem. Às vezes você não consegue, você tenta fazer as coisas e não consegue. E eu acho que o Fred é realmente uma fase que vai passar, todo mundo sabe a qualidade dele, é um jogador que não precisa provar mais nada para ninguém, artilheiro. O Fred tem 25 gols na temporada, né? A gente não pode esquecer, é um dos caras que mais fez gol esse ano no Brasil. Então, assim, a gente tem que pensar, esse momento não é bom, mas a gente tem que lembrar que ele já teve bons momentos. E aí vamos ver o que acontece com ele. De repente consegue dar a volta ainda, né, nesse ano. Bom, e o Oswaldo Oliveira falou ontem sobre o jogo e sobre esse empate. Vamos ver. O Botafogo é um time muito sistemático, que atua quase que tão somente no erro do adversário. Dificilmente eles tomam iniciativa. Isso é uma prática que eles não usam só fora de casa, eles usam muitas vezes dentro de casa também. Eu quero ressaltar primeiro a participação da torcida que nos apoiou o tempo todo. Foi fantástica, empurrou o time, deu força. Isso foi fundamental. E depois, o que eu considero um crescimento da equipe, principalmente no aspecto tático, a gente não se desmontou. Praticamente eles só tiveram uma chance agora no final do jogo, enquanto nós martelamos o tempo todo e tentamos de todas as formas.
mas infelizmente não conseguimos fazer o gol, que eu acho que justamente nos daria a vitória. Paulo Roberto, faltou o gol para dar a vitória ao Atlético, mas o que mais faltou ao Atlético para conseguir uma vitória convincente dentro de casa? O que ele falou ali foi importante, né? Não o negócio da torcida, esquece, né? Porque toda entrevista dele fala da torcida. Mas de não desmontar taticamente a equipe, isso é uma vantagem dele, ele que colocou isso realmente, né? Com o Atlético, o Rui acabou de falar que tomava gols bobos. Agora o Atlético está um sistema defensivo um pouco mais seguro. Óbvio que falta o nosso artilheiro Fred colocar a bola para dentro, né? Porque o Valdívia, infelizmente, o Valdívia erra demais. Eu já falei outras vezes aqui, o Valdívia joga bem, mas ele não consegue chegar dentro da área e definir uma bola. Ele tem esse grave defeito, o Valdívia. E o Fred sem fazer gol, aí realmente fica difícil, né? Vai ficar na mão do Robinho, né? Então o Atlético fica... O Otero erra muito também, finalização, o próprio Casares. Mas você tem uma opinião aí do Fred. Você acha que ele não está jogando bem na posição certa, né, Rui? Não é que o Fred esteja jogando mal, né? Abaixo da crítica. Ele não está rendendo o que pode. Eu vejo ele saindo muito da área, Galante. Eu vejo, às vezes, ele ansioso de ver que a bola não chega. A gente acompanhou alguns gols do Atlético Mineiro, onde o Fred preparou a jogada para os homens que vêm de trás. Se você buscar nas outras equipes onde o Fred atuava, o Fred ele não saía ali daquele cercozinho da grande área, né, de uma trave na outra, ele não vinha até o meio de campo preparar a jogada. E nesse jogo, principalmente no primeiro tempo, eu vi ele fazendo jogadas que eram de meio campo. Aquele homem que aparece ali entre a linha do volante e o zagueiro adversário, servindo o Fábio Santos e servindo o Otero para fazer o cruzamento. E ele não tinha essa velocidade para chegar na área. Isso aí pode ser uma das dificuldades. E volto a dizer, o Atlético tem que pensar para ontem, num camisa 10 para 2018. E nós vamos falar isso do camisa 10 daqui a pouquinho, porque antes a Ana Cláudia vai trazer as participações aí do pessoal de casa, Ana. Isso aí, vamos lá para os primeiros abraços de hoje, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e também pelo WhatsApp. Abraço para Luiz Ávila, Geraldo César, Gabriel Araújo, Giovanni Cansado e Flávia Torres. Tem uma pergunta para o Paulo Roberto, quem faz é o William, do Prado, que é o seguinte: Paulo, já pensando no ano que vem, você manteria Oswaldo de Oliveira ou traria o Cuca para dirigir o Atlético? Isso tudo não é traria, isso tudo depende do resultado, cara. Se o Oswaldo conseguir colocar o time na Libertadores, ele fica. Futebol a gente sabe que é resultado, viu o Liverpool que perdeu o emprego ontem? É difícil você sinalizar, trazer o Cuca ou manter o Oswaldo. Tudo vai depender da última rodada, onde o Atlético vai se encontrar. Mas você está satisfeito com o trabalho do Oswaldo até agora? Ele está fazendo um trabalho bom, é inegável. Surpreendeu, isso. Né, capitão? Surpreendendo. Óbvio que falta um detalhe a mais e tal, mas eu acho que isso é mais coisa individual, como a gente acabou de falar do Fred, que não consegue fazer gol. Agora, falando aí da situação do Atlético precisar de um camisa 10, do Fred não receber bolas para ele ali, para ele poder desempenhar o melhor futebol. O Meia Casares se atrasou no treino de sexta-feira, aí ele se concentrou antes dos jogadores, dormiu no CT de sexta para sábado, de sábado para domingo. E ontem ele não foi tão bem no jogo e o Oswaldo de Oliveira falou aí se não seria por causa dessas situações aí que ele não tinha ido bem no jogo. Vamos ver. Ele estava bem tranquilo, conversei bastante com ele. É um jogador jovem, se adaptando ao Brasil, não é só ao futebol brasileiro, mas se adaptando ao Brasil. Então passa por várias interferências que acabam pesando no comportamento do jogador. E eu acho que ele vai conseguir se firmar. É muito jovem ainda, tem muito talento e nós vamos trabalhar principalmente para buscar fazer com que ele consiga botar para fora, jogar tudo aquilo que ele sabe. Paulo Galvão, e aí, você acredita aí no Casares conseguir desempenhar o melhor futebol dele com regularidade, coisa que não vem acontecendo? É muita tentação, né? O rapaz tem que ficar preso na concentração porque acaba se perdendo. A gente sabe como é. Como o Oswaldo falou, é jovem, né? Ganha bem, vem para o Brasil. A gente sabe que Belo Horizonte tem realmente muitos atrativos. Para o cara se perder, não é difícil, não. Se ele não tiver a cabeça no lugar, o caminho... Pois é, mas aí, 24 anos, é um cara novo, tá
tá aí com essas situações que você falou, mas como lidar com isso para que ele coloque a cabeça dele dentro de campo e jogue futebol? Aí precisa realmente de acompanhamento, né? De repente, ter o psicólogo mesmo, o Atlético dá esse apoio, né? Ele precisa casar. Arruma uma namorada e casa. Aí você cega. Eu acho que é a hora do... A verdade é essa. Pois é, mas aí você vai falar assim, pô, rapaz, ele chegou agora que ele descobriu tudo isso aqui. Você vai falar, vai casar? Eu acho que o atleta profissional, ele tem que, sendo jovem, né? O mais velho fica um pouco mais difícil, né, Paulinho? Porque quando a gente tem 18 anos, a gente pode sair ali, tomar uma cervejinha, dormir um pouco mais tarde, que no outro dia, no treinamento, a gente tá beleza. Mas a idade vai chegando, a gente já não aguenta, automaticamente você tem que parar. Eu acho que o Casares ele tem que entender que é o seguinte, dentro do futebol pode-se fazer tudo. Você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser. Basta a gente ter horário, ter um pouco de limite. Depois do jogo, não tem problema nenhum, não tem jogo daqui a 72 horas, pode tomar sua cerveja. Pode ir pra balada também, o torcedor tem que entender isso, que o jogador de futebol é ser humano. Você pode sair ali, chegar um pouquinho mais tarde, se você não tiver uma obrigação no outro dia. Basta. Como foi dito, Belo Horizonte é um dos lugares que tem as mulheres mais bonitas do Brasil. Eu já joguei em 9 estados, Paulinho. E eu casei cedo, viu? Eu com 22 anos, eu casei logo. Tem treinador que falava, gente, vocês querem tomar uma cervejinha? Isso. Sai mais cedo. Pra você dormir mais cedo, entendeu? Aí, Porque o cara que é atleta, quer sair de casa 11 horas da noite e chegar em casa 4, 5 horas da manhã, não tem condições. Não aguenta. Bom, no último bloco a gente vai voltar a falar mais do Atlético. Agora, pessoal, o Mercado Central tem um complexo de lazer para crianças, o Mercado Kids. Isso mesmo, agora você pode fazer suas compras à vontade e sem pressa no Mercado Central, enquanto seu filho se diverte. Um espaço inovador, diferenciado e permanente, que conta com oficina de palhaços e bonecas, mais de 20 tipos de brinquedos lúdicos, espaço para jogos, campinho de futebol com piscina de bolinhas e tobogã gigante. O Mercado Kids fica localizado no estacionamento do Mercado Central e funciona de terça a domingo. Se você quer diversão para os seus filhos, vá conhecer o Mercado Kids. E nós vamos para mais um intervalo e voltamos falando tudo sobre o jogão de hoje à noite entre Palmeiras e Cruzeiro. Não sai daí.